teremos nosso momento de ofertório, em que nós também damos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Na quinta-feira nós tivemos o dia de ação de graças, que é para agradecer verdadeiramente a essa graça que nós devemos. Graça sobre as nossas famílias, vidas, graça sobre o alimento na mesa, sobre a água, sobre todas as facilidades que temos tido nesse mundo, pois todas elas são dadas pelo Senhor. Tudo que o homem faz, fez e ainda há de fazer, é tudo do Senhor. Possamos ler agora Atos 11:24, que nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Que a gente possa ter o coração desprendido de louvar o Senhor também com as nossas ofertas. Não se sinta constrangido, a oferta é conforme as nossas necessidades, o nosso coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Vamos, antes de passar a palavra do Senhor, lermos o que está em Salmos 27, verso 4. Nesse momento eu queria chamar o Gerson, o pastor Gerson, aqui para frente, meu amigo, meu irmão, para poder trazer uma palavra para nós. Mas antes, pela importância da palavra no culto, nós vamos ler o Salmo 27, 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos orar. Senhor, Pai Santo, uma coisa pedimos a Ti, que a gente possa ver na pregação do Teu Filho a beleza do Senhor, meditar na Tua Santa Palavra, receber do Senhor uma palavra que mova nossos corações, nossas mentes, muitas vezes ao arrependimento, e que nós possamos dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrama graça especial sobre o Teu Filho, que Ele possa falar, através do Teu Espírito, tudo aquilo que Ele estudou, se dedicou para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, o louvor da glória, da graça, do Evangelho de Jesus Cristo, que é o que tanto amamos nessa igreja. Abençoa o Teu Filho, fala conosco, faça presente e derrama a Tua glória e a Tua graça sobre esse lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, número 116. Salmos, número 116. Salmos de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor revela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou.
Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o teu nome, o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu já preguei aqui nesse salmo, e ontem eu estava analisando aqui, preparando a mensagem, eu vi que existe uma outra mensagem ainda dentro da mensagem que foi passada, e assim vai. A cada dia que você abre a Bíblia e você lê às vezes o mesmo texto, Deus fala diferentemente conosco. E nós sabemos que Deus ele é poderoso, infinita bondade para com a sua igreja, com seus filhos. E hoje, prove Deus de nos abençoar com essa mensagem. Bom, aqui você vê o salmista sem nome, que clama aqui em ação de graças por seu livramento pessoal. Então, você observa que não é indicado em quais circunstâncias exatas de sua tribulação, mas é evidente que em alguns momentos o salmista atravessava águas profundas, passava por alguns momentos delicados aqui. Então ele deseja expressar seu sincero louvor a Deus, o Deus Salvador. Então o Salmo de número 116 é atribuído por muitos estudiosos como se fosse para o rei Ezequias, né? O autor está passando por alguns problemas externos e internos, e aí você vê que ele está parecendo que está encurralado por alguns laços, né, que foi posto diante dele de morte, e atordoado por algumas angústias, né, do inferno. Então ele se sente nocauteado por tribulações e também por algumas tristezas que veio sobre ele. Então há muitas formas nas quais este salmo é recordado da ação de graças do rei Ezequias, depois da sua recuperação de uma séria enfermidade. Então o salmo parece sair de um período posterior à monarquia, quando usa frases que conhecemos em outros salmos, né? E aí você vê alguns outros salmos, como 18, 27, 31 e 56. Bom, mas aí você vê aqui no primeiro verso, do 1 ao 4, você vê o seguinte: um clamor ouvido, né? Então a versão do verso 1 em relação à tradução é preferível, vamos colocar assim, e mais literal, usar a frase no sentido assim: eu amo porque o Senhor ouviu a voz de minhas súplicas. É bem provável que esta questão aqui que está sendo utilizada em comum chama a atenção para a intensidade do amor que o salmista tem e que ele sentia pelo Senhor. Isso é interessante,
Porque para você expressar esse amor, você tem que ter essa certa intimidade, você tem que conhecer esse Deus, esse Senhor, né, de sua vida. Então, justamente como o apóstolo João, ele vai dizer, amamos porque ele nos amou primeiro. Então, você para analisar que esse amor nos atinge, e quando nos atinge, e é gerada uma consciência em nós do seguinte: ele nos amou sem mesmo pensar em outra circunstância, ele nos amou de uma forma que eu não mereço. E aí eu paro e me pego pensando o seguinte: como pode um Deus tão poderoso, em sua glória, no seu céu, céu maravilhoso, olhar para um ser como eu, como você, e falar assim: eu amo esse cara aí. Um cara atribulado, uma pessoa complicada, complexa, e ao mesmo tempo, sabe? Então, e quando a gente analisa o nosso ser, a gente sabe que nós não valemos nada, meus irmãos. A gente sabe disso. E é por isso que nos pegamos e falamos assim: cara, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é impressionante. E é por isso que o salmista está dizendo aqui, entende? E ele tem a certeza, e ele para e vê que ele ama esse Deus poderoso, né? Então ele fala, inclinar os ouvidos, no versículo 2, você vê que é uma expressão comum no Antigo Testamento para prestar atenção ao que se diz, ou atender a uma oração. Então o salmista aqui deseja vida longa, por isso ele apresenta seu apelo como seu libertador. O salmista ele se confronta com uma grande doença, né? Ele se depara com uma grande doença ou perigo, então ele acaba se sentindo à beira da sepultura. A combinação de várias expressões para o perigo enfatiza aqui quão imediato era o perigo desse homem, né? Então, assim, apesar disso, ele conta como naquele tempo clamou ao Senhor, rogando por livramento, e literalmente o verbo traduzido salva-me, e também ajuda-me a escapar, né? Então, ele acaba dirigindo uma atenção novamente para a natureza iminente de sua tristeza e tribulação. Então ele se vê enredado nas cordas da morte. Eu paro para analisar uma questão que é importante ressaltar. Todo ser que precisa de um apoio, todo ser que precisa, ou então que passe por uma situação complexa, né, como nós lemos aqui no Salmo. Então hoje, quando chegamos aqui, nós conversamos sobre o perigo do Rio de Janeiro, e quando nos deparamos com o perigo, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: cara, eu preciso fugir para algum lugar e achar um refúgio, ou então pedir socorro, né? Então isso é normal do ser humano, sempre se volta para Deus. Até o ateu que se diz ateu, no leito da morte, ele fala: meu Deus, foi o que aconteceu com meu tio. Se dizia ateu, mas há um tempo, no leito da morte, ele falou assim: meu Deus, que dor é essa? Meu Deus. Então toda língua vai confessar que o único que pode nos ajudar é o Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que o ser humano se depara com perigo, em um atormento, ou então se laçado à morte, ele clama por Deus. E graças a Deus por isso. Uma vez uma mulher sem paz nenhuma entrou no hospital correndo e atribulada pela questão que o filho dela estava muito enfermo, e lá tinha o pastor da família, e ela
saiu correndo e começou a falar com o pastor, desesperada e tal, e o pastor falou assim, calma. E aí ela olhou para o pastor e falou assim, agora, pastor, só Deus. Ó, pastor, me apego nisso, me apego nessa palavra, só Deus. Ainda bem que você disse só Deus, porque só por Ele. Então, no momento que nos deparamos em tribulação, no momento que a morte tenta amarrar os nossos pés, graças a Deus que temos uma boca para clamar a esse Deus, a levar o nosso pensamento a um patamar que a minha esposa, o teu filho, a tua esposa, os nossos amigos não conseguem enxergar, mas Deus está lá, no alto e sublime trono, aleluia, olhando pelos seus, e graças damos a esse Deus maravilhoso, né? Então você vê o caráter de Deus aqui no versículo 5 ao 7 sendo reafirmado. O salmista não diz que Deus lhe respondera, mas em vez disso fixa a atenção em seu Deus. Ou seja, uma nova experiência com a misericórdia divina requer uma nova declaração relativa ao seu caráter. Pela palavra da Escritura, agora através da experiência pessoal, o salmista sabe que Deus é misericordioso e justo. Ele já falara de seu clamor anterior por misericórdia, e agora diz que Deus é realmente misericordioso por ter ouvido e ao mesmo tempo respondido seu clamor. Esse Deus que eu clamei lá atrás, Ele já me respondeu, Ele é misericordioso demais. Então, você vê uma conjugação aqui dos atributos de Deus, de graça e compaixão, que é algo frequente no Antigo Testamento. Isso é lindo, meus irmãos. E agora eu queria ler com você Êxodo capítulo 34, versículos 6 ao 7, que é incrível, que vai dizer assim, ó: e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e as transgressões, e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos teus pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aí você vai ver em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, vai dizer assim: porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Esse Deus é maravilhoso. Quando nós lemos isso, Deus ele está conosco. É interessante porque quando você vê Daniel na cova dos leões, você vê Daniel sendo livrado junto com os leões. Isso é lindo. Eu estava contando, eu e Ingrid, a gente tem todo dia de noite a gente conta uma história para o Asaf, e a gente estava lendo sobre isso. Aí tu vê lá na Bíblia que eu comprei para ele, você vê Daniel junto com os leões lá, e tu fala assim, Deus livrando aquele homem dentro da cova, não da cova. Isso é incrível, gente. Isso é maravilhoso. Deus forja a nossa vida. Olha que graça. Em meio à tribulação, em meio ao perigo deste mundo, Deus nos livra no meio e não do meio, sabe? E aí você vê como é bom, e Ele não desvia o rosto dele disso. Ele não finge que não está vendo. Deus vê tudo, e Ele sabe que você e eu nós passamos, graças a esse Deus de Israel. Esse Deus é maravilhoso. Então você vê Neemias capítulo 9, nós lemos, né, e pregamos aqui semana passada sobre Neemias. E aí você vê Neemias capítulo 9, versículo 17 ao 31, e eu quero ler, e está dizendo assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a sua cerviz e a sua rebelião levantaram um chefe.
com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó, Deus perdoador, Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Aí você vai ver lá no 31, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem o desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Deus zela pela palavra dele. Deus zela pela palavra dele, e isso é incrível. Oh, aleluia! Nós somos complicados, somos complexos, homens e mulheres pecadores. O povo complicado somos nós. Nós olhamos para a Babilônia e damos as costas para o templo, e mesmo assim, Deus ali, zelando pela palavra dele, porque existe uma promessa. Eu não tenho como não me emocionar de ver um Deus tão bondoso e misericordioso para conosco. No mais simples, na mais simples situação, não tem como não ver um Deus tão bondoso. Ah, meus irmãos, Deus é bom. Ah, mas Deus é bom demais, demais da conta. E aí, você vai ver em Salmo 103, no verso 8, vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e bastante benigno. Oh, glórias a esse Deus. Aí você vê a expressão aqui, os simples de coração, versículo 6, não implica falta de entendimento, mas que tais pessoas repousam no Senhor em suas promessas. E eu lhe pergunto, qual promessa é essa? O salmista era uma pessoa simples de coração, quando invocando o Senhor foi salvo. A palavra hebraica usada aqui é como se estivesse chamando por Josué, que significa Salvador. E aí, com a tribulação para trás dele, o salmista pode animar-se e a descansar no versículo 7, pois o Senhor o tem tratado como um dos seus filhos. O filho necessitado, por fim, encontrou cuidado gracioso e paternal. E há um abundante descanso para a alma que nele confia. Aqui podemos realçar no hebraico como estar em repouso, sabe? Descansar no Senhor. Eu me lembro um tempo atrás, o Asaf, meu filho, ele chorava muito, estava com febre. Então estava passando ali aquele momento de febre, sabe? E a gente que passa por esse momento, a gente sente frio, sente calor, e sua ali, aquela coisa toda, e é um mal-estar, sabe? É chato isso. E também ele só não estava só com febre, mas ele sentia falta de ar também. E aí ele esticou o braço para mim e pediu para que eu viesse pegar, sabe? E aí eu peguei o Asaf e comecei a dar um alívio ao que ele estava sentindo naquele momento. Então logo ele dormiu, ele descansou no braço do pai dele. Então é a mesma questão que quando eu e você nós estamos com dificuldade, passando por algum momento delicado, eu não posso às vezes contar com a minha mãe, nem com o meu pai, nem com o meu filho, nem com a minha esposa. Tem situações que é somente com Deus, aí você estica o teu braço, aí Deus vai lá e te abraça, aí você descansa. Esse Deus é maravilhoso, não tem como. É bom demais um Deus desse. E hoje eu acredito que nesse momento você talvez já esteja entendendo aonde Deus quer chegar, aonde Deus quer te levar. E Deus aqui está te respondendo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque o repouso só está nele. Ah, Deus. Graças pela misericórdia de Deus, você vai ver no verso 8 ao 10. Agora o salmista volta às suas necessidades do passado. E aí você vê ele
ele como havia encarado a morte de frente, porém Deus o livrou. Ele usa ainda outro sinônimo para descrever sua soltura, deu escape. Parece que não vai dar certo. Você só tem um túnel e tem no final do túnel uma luz vindo para cima de você, e você sabe que é um trem. Aí tu olha e fala assim, não tem jeito mais, está muito longe. E aí do nada acontece um milagre, Deus te salva, ele te dá o escape. E aí as pessoas não entendem nem como você está vivo, ele fala assim, foi Deus. Como Deus te salvou, as pessoas não conseguem entender, e aí você fala, foi Deus. E aí você tropeçou, as pessoas viram, mas lá na frente Deus te levantou, e as pessoas falam, como você levantou? E Deus fala, e aí você fala, foi Deus. Então, é esse Deus que o salmista está dizendo, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, aleluia. O resultado de sua experiência foi que ele continuava vivo e vivendo sua vida na presença de Deus. Esses versos parecem ser um eco libertador do Salmo de número 56:13, que vai dizer, pois me livrasse da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais, meu querido. E aí eu te pergunto, como é que podemos dizer que esse Deus não existe em nossas vidas? É porque essas pessoas estão vazias e ainda não tem um Deus desse que nós temos. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, quando a pessoa tem um encontro com esse Deus, é irresistível, não tem como. Esse negócio 50% Deus, 50% de Deus, isso é balela, é mentira, é 100% Deus. É Ele que encontra com você, não é você que busca Ele. Por mais que tentamos, mas é Ele que nos dá. Oh, glória a Deus. E aí a gente diz para esse Deus, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu pergunto para vocês hoje, então você está aqui hoje para lançar aos pés do Senhor o quê? Qual é a sua pretensão com Deus nesta manhã? É o irmão, a irmã que está me ouvindo, qual é a tua pretensão? O salmista deixou bem claro qual era a pretensão dele, e qual é a sua nesta manhã? Quando vamos parar de barganhar com Deus e passarmos a sermos mais gratos a esse Deus misericordioso, piedoso, bondoso. Meus irmãos, todo momento é momento de agradecer esse Deus misericordioso. E eu lembro uma coisa aqui sobre a mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4, versículos 7 ao 14, que eu quero ler, e vai dizer isto: veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus já estava lá esperando por ela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão como os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha a graça de Deus sobre a vida dos seus. E hoje nós temos isso. Talvez a gente em casa nós nos sentimos cansados e tal, mas quando a gente lê uma mensagem dessa, que em nós existe uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Essa fonte é Jesus de Nazaré, não tem outra fonte. Essa fonte é Jesus de Nazaré. Então, você vê aqui Jesus, que exaltamos, que sabemos que é o Filho unigênito de Deus, que nos alimenta com amor, com perdão, que se revela para os seus. Olha o quanto a bondade esse Jesus fez e faz. Jesus sempre aborda as pessoas com quem Ele quer transformar. Nesta manhã, Jesus está se apresentando como se apresentou para a mulher samaritana, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! Se você está escutando esta mensagem, é porque para você essa fonte é Jesus de Nazaré, e ela vai jorrar para a eternidade em vida com Cristo Jesus. Então aqui você vê o homem que reconhece a existência de Deus, é movido muitas das vezes por um sentimento de retribuição em relação a isso, em relação a esse Deus bondoso. Isto é, a pessoa que tem a sensibilidade de reconhecer os benefícios do Senhor em sua vida, sempre busca fazer algo, alguma coisa para agradá-lo, como de uma forma de pagar algo pelo que recebeu do Senhor. Não quer dizer que vamos conseguir pagar o que Ele fez, até porque nós não vamos conseguir, mas o senso de gratidão na vida do servo de Deus precisa se mover dentro de nós. Ele precisa ter um estopim dentro de nós. E é por isso que Deus, Ele é bondoso. Esse sentimento um dia surgiu no coração do salmista. Ele era um homem como nós, um homem comum, e certamente tinha pessoas e recursos ao seu dispor. E aí, eu acredito que o salmista tinha algo para oferecer a Deus, como uma retribuição. Ele teve, ou ele passou por algum pensamento que ele se pegou a Deus e ele falou: eu quero agradar a esse Deus. Ele fez algo: eu quero agradar a esse Deus, no que poderia estar à altura de todos os benefícios, tais como as respostas das orações do salmista, os livramentos da morte, dos inimigos, a sua justiça, a sua misericórdia e tantas outras bênçãos. Então ele para analisar, talvez num poço sem ninguém, mas Jesus estava lá querendo beber uma água fresca, numa sombra, água fresca, é isso que a gente quer, na verdade, num descanso. E ele para, talvez ele olha para o céu, talvez ele se pergunta: o que dar a Deus por todo o seu benefício? O que eu vou dar para Ele? O que eu vou retribuir a esse Deus? Meus irmãos, nesta manhã eu quero te perguntar: o que o homem tem? O que o homem tem para ofertar a Deus? Como o homem poderia realmente agradar a Deus? Será que as boas obras, os sacrifícios, ofertas em dinheiro e em coisas materiais poderiam agradar o coração de Deus e satisfazê-lo através dessas ofertas? Uma vida religiosa seria suficiente para deixá-lo contente? O salmista pensou muito e buscou uma forma de retribuir a Deus por todos os seus benefícios. Certamente o homem não tem nada em si mesmo que possa oferecer a Deus, a ofertar a esse Deus bondoso. Ele também não precisa de coisa alguma, pois Ele é Deus, Senhor de todas as coisas, de modo que tudo pertence a Ele, Ele não precisa de nada disso. Talvez foi pensando nessas coisas que o salmista buscou o Senhor, o que poderia ser agradável ao seu coração. Então eu quero crer aqui que o Espírito Santo está nos revelando através da sua palavra que, na verdade, podemos perceber claramente no Getsemane, vindo a se completar no Gólgota, a expiação, a reconciliação de Deus Pai através de seu Filho Jesus para conosco.
Então o salmista vai dizer: tomarei o cálice da salvação. Olha que coisa incrível, um dia o Filho de Deus tomou o cálice da nossa culpa e dos nossos pecados sobre si, onde se entregou na cruz e para morrer em nosso lugar. O cálice que Jesus pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse dele, representava todo o seu sofrimento e humilhação por causa dos nossos pecados. Na verdade, Jesus tomou o cálice do sofrimento e bebeu sozinho. Eu e você, nós não bebemos com ele, ele bebeu sozinho, para que através da fé na sua obra redentora alcançássemos a vida eterna. Então, dessa forma, a única maneira de agradar a Deus é tomar o cálice da salvação, isto é, reconhecer seu sacrifício e reconhecer a Jesus como nosso suficiente, o único Salvador de nossas almas. A fé em Jesus é a única coisa que nós podemos ofertar ao Senhor por todo o bem que nos tem feito. E isso não procede do homem, mas do próprio Deus, ou seja, até nisso depende de Deus. Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, aleluia, glória a Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Até nisso a gente acha que não é, mas gente, Deus nos ajuda até nisso. E ainda o homem acha que pode se salvar: não, eu vou levantar a mão e ele sou eu, não é, vem de Deus, aleluia. Como é um Deus tão bom, olha esse Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça sobre graça. E aí, quando você lê isso aí, você diz: invocarei o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, assim, quando reconhecemos a obra redentora de Jesus e cremos no seu nome, passamos a invocar o nome santo do Senhor. Todo aquele que toma o cálice da salvação passa a depender do Senhor e invocar o seu nome com toda a sua necessidade. É muito bom. Olha o que tem nesse Salmo 116, é maravilhoso demais. Olha que alimento sólido da graça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor que governa a nossa vida e é a fonte de todos os benefícios. E isso nos move a tomar constantemente o cálice da salvação. Então você vê em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, que vai dizer: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Paulo vai dizer: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É isso que nós devemos tomar. É o cálice da salvação, é partilhar do corpo de Cristo em comunhão. E aí você vê os versos 17 ao 19 do que nós lemos, as regulamentações referentes ao oferecimento de sacrifícios de ação de graças, e também os sacrifícios do cumprimento de votos estão em pauta em Levíticos. Em Levítico capítulo 7, versículo do 11 ao 21. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas você vê sobre a lei das ofertas. Então, o salmista não só fará a oferta, mas também invocará o nome do Senhor. Isto poderia significar que ele oraria, mas invocar em hebraico também significa clamar, proclamar a esse Deus. Então, o segundo significado se ajusta melhor aqui, como também concorda o Salmo de número 22, verso 25, que vai dizer: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Isso é público, em que proclamação ou confissão pública era parte da ação de graças do povo de Deus. Os votos que ele fizera se cumpriram nos atos do templo em Jerusalém, quando tivesse a oportunidade de assentar-se com os outros para comer bolos que seriam apresentados. A refeição comunitária era um modo adequado de regozijar-se, de se alegrar diante do Senhor. Então,
Você vê que algumas pessoas no mês de novembro, um dia, eles tiram um dia para celebrar a ação de graça, para agradecer a Deus tão bom, esse Deus tão misericordioso, pelas bênçãos derramadas. E muitas pessoas fazem isso em agradecimento a esse Deus no mês de novembro. E aqui, meus irmãos, o ano vai se findando. E se você consegue agora, neste momento, parar e olhar para trás por tudo que Deus ele fez por nós, é assim que o povo de Israel andava, é assim que os judeus andavam, olhando para trás e viam as bênçãos que Deus fez. Isso dava o que? Vigor para esses homens e mulheres, para prosseguir, porque sabe que Deus era com eles. Meus irmãos, então eu quero aqui convidar você a celebrar a salvação, a celebrar o Deus que é Salvador, a tomar o cálice da salvação, e a te dizer: confia no Senhor, e veja na morte uma oportunidade preciosa de encontrar face a face o Deus que te salvou. Até lá, meus irmãos, viva para experimentar a glória, a graça que Cristo traz e compartilhar com os outros. Deus seja louvado nesse dia, meus irmãos. Deus seja louvado nesse dia. Que assim Deus possa ser exaltado, que assim Deus possa ser glorificado, e que nesta manhã eu e você possamos receber desse Deus a graça salvadora. Oh meu Deus, mediante essa fé que não vem de você, você não acorda com ela e poxa, é minha, está aqui, depois você coloca na gaveta. Não, isso vem de Deus. É Ele que guarda em você essa bênção maravilhosa que é a salvação. Meus irmãos, feche os seus olhos nesta manhã. Vamos orar a esse Deus, agradeça a Ele, e que esse Deus bondoso possa continuar agindo em nossas vidas. Aleluia. Senhor Deus, de nossas vidas, rendemos graças a Ti, pois somente em Ti existe graça abundante. Ó Senhor, com coração humilde oramos por Tua bênção neste dia, e pedimos que neste momento, onde pessoas gratas dizem palavras de agradecimento a Ti, cada lar, cada casa, em cada lugar, a vós, Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e os seus poderes, querubins e serafins, vos clamam sem cessar: Santo, Santo, Santo Deus do universo. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós colocamos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, fiquem de pé neste instante. Deus é bondoso e misericordioso. Eu queria dizer que nós não podemos desprezar a importância da bênção apostólica quando ela é impetrada. Então, quando ela é impetrada, estamos nos colocando debaixo do amor do Pai, debaixo da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. Então, antes da bênção apostólica, queria aqui com você compartilhar mais um louvor, compartilhar com você um louvor que mexe conosco, um louvor que Deus ele colocou em nosso coração para compartilhar com a igreja, e que possamos cantar esse louvor, porque esse Deus é Ele, seu melhor amigo. Esse Deus tão bondoso, misericordioso, tem que ser melhor. Obrigado, Deus maravilhoso. Aleluia. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Nosso bom pastor. Aleluia, glória a Deus. Sendo assim, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, o povo de Deus, e a igreja diga amém.